Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar, então, dando início hoje ao novo capítulo dos nossos estudos. Vamos dar início ao capítulo 26 do nosso livro didático, que vai falar sobre o Brasil de 1930 a 1945, fazendo referência agora ao romance. Nós vimos até a aula passada esse período na poesia de 30, ou a lírica de 30, de 1930 a 1945, em poesia. E aí falamos de Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Murilo Mendes, e agora a gente vai começar a falar sobre o romance de 30, então o período de 1930 a 1945 no romance. Então esse período compreendia aproximadamente entre os anos de 1930 e 1945. Esta fase reflete um momento histórico conturbado no plano internacional, porque nós vamos ter o avanço do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. A produção literária, então, rica tanto em prosa quanto em poesia, incorpora preocupações relativas a problemas sociais brasileiros e a angústia de sobreviver em um momento limite da humanidade. O que nós vamos ter de período de contexto histórico, então, neste período? O último ano da década de 20 foi marcado por um evento crítico na economia mundial, conhecido como crack ou da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York. As quedas dos índices econômicos repercutiram em todos os países ocidentais de 1929. O desastre financeiro norte-americano provocou recessão e miséria, tornando o lugar de crescimento, que mesmo desorganizado, até então havia predominado. Isso atinge o Brasil também, principalmente os grandes produtores de café. Teve início a Grande Depressão, que atingiu todo o mundo capitalista. Um ano depois, a Revolução de 30 e a ditadura de Vargas, de Getúlio Vargas. Encontrou o Brasil economicamente desorganizado e o pânico foi instalado entre os produtores de café. A queda dos preços das matérias-primas, dos produtos agrícolas e das exportações europeias aos Estados Unidos provocou a quebra de numerosos bancos e o fechamento de empresas na Europa e na América. As exportações de café brasileiro caíram drasticamente, uma vez que os norte-americanos eram os maiores compradores do produto. A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, Frente Ampla dos Comunistas contra o Fascismo no Brasil, criada por Luiz Carlos Prestes em 1935, provocou comoção social no país. O governo de Vargas, acusado de fascismo e apoiado pelo exército, esmagou o que se conheceu por Revolta Vermelha. Ainda, o Estado Novo, golpe ditatorial de Vargas, promulgou uma nova Constituição da República, desta vez muito mais dura e intransigente. A polícia varguista e seu departamento de censura, o DIP, passaram a examinar toda a produção artística, ou seja, os artistas, os romances produzidos de 1930 a 1945, todos eles passaram pela censura do DIP, todas as obras eram analisadas por esse departamento do governo de Vargas. Muitas obras foram reescritas, tiveram que mudar a sua essência, mudar capítulos, retirar capítulos, modificar termos para se enquadrar dentro do que o governo Vargas exigia. O início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, colocou a máquina nazista em ação. O Brasil posicionou-se por inclinação fascista de Getúlio ao lado dos italianos e alemães. Só mais tarde é que renegará o eixo e apoiará os aliados. Ainda, nessa segunda fase do modernismo, a literatura tornou-se mais engajada e politizada, reproduzindo nos anos de 1930 a 1945 a difícil realidade gerada pela crise mundial e pela ditadura que se instalou no Brasil a partir de outubro de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Nesse período, cada autor passou a refletir sobre essa época de agonia à sua maneira, porque cada autor procurou colocar na sua obra a angústia que vivia e trazer a realidade social do Brasil naquele momento. Por isso que nós vamos ter, em 1926, o Manifesto Regionalista, e é o que vai caracterizar esse momento da literatura modernista, que vai se enquadrar, vai falar muito do regional. Nós vamos ter quase que um mapa sendo produzido na literatura brasileira. Nós vamos pegar o Brasil e vamos ter
meio que uma descrição de todos os problemas sociais que o Brasil vivia neste momento dentro dos romances modernistas de 30. Então, esse manifesto de 1930, nós podemos pensar no que José Américo de Almeida disse. Ele fala assim: o regionalismo é o pé de fogo da literatura, mas a dor é universal, porque é uma expressão da humanidade. Isso foi um dos, digamos, diálogos que trouxeram, que impulsionaram essa literatura regionalista que começa, a partir de 1926, a criar corpo e, mais tarde, se divulgar, se propagar pelo Brasil. Então, o que foi esse manifesto de 1926? Nos anos de 1925 a 1930, marcam a divulgação do modernismo por vários estados brasileiros. O Centro Regionalista do Nordeste, com sede em Recife, lança o Manifesto Regionalista, de 1926, em que procura desenvolver o sentimento de unidade do Nordeste, dentro dos novos valores modernistas. Apresenta como proposta trabalhar em prol dos interesses da região nos seus aspectos diversos, como sociais, econômicos e culturais. Ainda podemos dizer que o período de 30 a 45 registrou a estreia de alguns nomes mais significativos do romance brasileiro, refletindo o mesmo momento histórico e apresentando as mesmas preocupações dos poetas de 30. Despontaram, então, como autores de destaque nacional e internacional nesse romance de 30 em prosa, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. Esses nomes vão ganhar destaque e notoriedade a partir de então, porque eles vão ser os principais nomes desse período modernista regional, vão ser os regionalistas que vão dar destaque a este período em prosa do modernismo. As transformações vividas pelo país com a Revolução de 30 e o consequente questionamento dos tradicionais oligarquias, os efeitos da crise econômica mundial e os choques ideológicos que levaram às posições mais definidas e engajadas, formavam um campo propício ao desenvolvimento de um romance caracterizado pela denúncia social, um verdadeiro documento da realidade brasileira. É assim que a gente pode caracterizar esse romance regionalista, como um documento do que estava acontecendo no Brasil naquele momento, em forma de romance, mas um romance em prosa, escrita por esses grandes escritores que são conhecidos mundialmente. Por exemplo, Érico Veríssimo, Jorge Amado foram adaptados para a televisão como novela, série, minissérie, filmes. Então, a obra deles atinge uma determinada universalidade, mesmo tratando de um problema regional, Rio Grande do Sul, Bahia, norte do país, nordeste do país, mas vai se expandir para o Brasil e após uma expansão mundial. Então, nós temos uma incessante busca, né, do brasileiro. O regionalismo ganha importância até então não alcançada em nossa literatura, levando ao extremo as relações do personagem com o meio cultural e social. Destaque especial merece os escritores nordestinos, que vivenciaram a passagem do Nordeste medieval para uma realidade capitalista e até imperialista. Então, eles viveram dois momentos muito distintos dentro do seu próprio estado. Os nomes que vão destacar, então, nós temos ali a Raquel de Queiroz, o Érico Veríssimo, o Jorge Amado, que são grandes nomes que nós vamos ter, o Graciliano Ramos, nessa literatura regionalista de 30. Em prosa, então, eu trouxe aqui algumas imagens de Cândido Portinari, justamente que vão tratar essa questão do regionalismo, né, que são obras do ciclo do sertão, né, do Nordeste, que vai trazer essa questão da seca, né, um aspecto bem importante nas obras e nas pinturas de Cândido Portinari. Então, na prosa, uma literatura regionalista que realçou a região, focalizando problemas sociais, apareceu fortemente ao lado de uma literatura urbana, muito intimista, em que a narrativa se construiu por registros de atmosferas. A poesia enveredou para a crítica social e para o entendimento das relações conturbadas do homem com o universo.
É isso que nós vamos encontrar dentro da literatura regionalista, que vai tratar o Brasil como ele é, vai trazer os aspectos de cada região do país com suas íntimas, podemos dizer, peculiaridades, inclusive na questão do diálogo, bem regional mesmo. Nós conseguimos perceber lendo a obra de Érico Veríssimo, que ele traz muito do povo gaúcho. Podemos ler a obra de Jorge Amado, nós vamos encontrar expressões típicas da Bahia. Então, é um retrato daquela região e dos problemas sociais daquela região do país. Então, publicado em 1928 por José Américo de Almeida, A Bagaceira é considerado o primeiro romance do ciclo regionalista nordestino, que marcaria nos anos de 30. Segundo os professores Antônio Cândido e Aderaldo Castelo, há uma visível intenção crítica panfletária no romance, subordinada à tentativa de análise e demonstração, embora sumária, da condição do nordestino e dos valores que regem sua vida. É o desejo de dar ênfase à dignidade e ao sentimento de honra do sertanejo e de retratar a desumanidade e o desmando do senhor de engenho, acentuando contrastes de grandeza e miséria. Então, essa obra de José Américo de Almeida, A Bagaceira, é a obra que introduz esse romance regionalista, essa segunda fase do modernismo, a fase que vai retratar sobre o regional, o romance em prosa de 1930 a 1945. E aí nós vamos entrar agora dentro das características do romance regionalista de 30. E aí, né, segunda fase modernista, prosa. Quais são as características básicas? O que nós vamos encontrar dentro dessa nova fase do modernismo, dentro dessa nova estrutura, dentro desse romance em prosa, não mais uma lírica de 30, e sim um romance de 30, um romance modernista em prosa de 30. Nós vamos ter, então, primeira coisa que a gente tem que pensar, nós vamos ter um realismo crítico. Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz e Érico Veríssimo formam o elenco de escritores que inaugurou, no século XX, a linha do realismo crítico, representando problemas em geral e específicos de determinadas regiões do país. Fez-se uma literatura que em nada se relacionava com o mero pitoresco regional ou as situações folclóricas particulares de cada local, ou seja, não é uma questão folclórica do gaúcho, do baiano, do nordestino, não, é uma obra de realidade da situação que aquela sociedade naquele momento estava presenciando. Então trata-se de uma literatura que traz para a reflexão dos problemas sociais marcantes no momento em que as obras foram escritas, destinada a provocar a conscientização. O romance regionalista tem uma proposta, como proposta, criticar para denunciar uma questão social, contribuindo assim para uma solução, ou seja, faz uma crítica para tentar uma solução. A literatura como uma forma de ajudar a sociedade, a literatura como forma de reagir, do povo reagir para aquele problema apresentado. Então, é uma literatura crítica, conscientizadora, uma literatura que vai tentar fazer com que o cidadão reflita, se conscientize para os problemas e tente reagir. A situação dos proletários rurais. Em quase todos os romances regionalistas dos anos de 30, predomina a situação dos proletários rurais, isto é, sertanejos dominados por um rude esquema de trabalho sob o mando dos grandes proprietários de terra, latifundiários que oprimem lavradores, senhores de engenho que mantêm cangaceiros a seu serviço, grandes fazendeiros de cacau que levam o trabalhador rural a viver em estado miserável, flagelados da seca. Esses romances apresentam o homem do sertão, com toda a sua força do homem da terra. A relação trabalho-homem é tema presente na obra regionalista dos anos de 30, como esse trecho da obra Cacau, escrito pelo baiano Jorge Amado. Acompanhe a leitura desse excerto da obra Cacau, de Jorge Amado, e aí conscientiza-se da questão do mando, né, a questão do fazendeiro, do empregado presente nessa citação. 9 horas da noite e o silêncio enchia tudo.
e a gente se estirava nas tábuas que serviam de cama e dormíamos um sono só, sem sonhos e sem esperanças. Sabíamos que no outro dia continuaríamos a colher cacau para ganhar 3.500, que a despesa nos levaria. Ninguém reclamava. Tudo estava certo. A gente vivia quase fora do mundo e a nossa miséria não interessava a ninguém. A gente ia vivendo por viver. Só muito de longe surgia as ideias de que um dia aquilo podia mudar. Como? Não sabíamos. E as nossas vidas sem amor. Existe lá amor nas fazendas de cacau? Tínhamos momentos de nostalgia. O amor teria sido feito somente para os ricos? Então, observe a questão da esperança do trabalhador rural, do trabalhador da fazenda de cacau. É quase nada, porque eles trabalhavam somente para comida. Dormiam em cima de uma tábua, e isso era a cama. Mas sabiam, né, eram conscientes que tinham que viver essa vida, porque era a única forma de sobrevivência deles. E aqui uma pintura de Cândido Portinari, que é justamente a questão do cacau, né? O nome da obra é Cacau, uma pintura rural a fresco e uma foto do Cândido Portinari. Linguagem próxima da fala, segunda característica. Foi grande a preocupação dos romancistas regionalistas com a reprodução da linguagem regional típica, ou seja, manter a linguagem da região a qual a obra se refere. Se é da Bahia, mantém a linguagem regional baiana. Se é gaúcha, mantém a linguagem regional gaúcha. Manter essa linguagem. Então, é uma linguagem muito próxima da fala. Foi-se mantida essa questão. Então, muitas vezes, a obra pode parecer difícil de compreender porque traz muitas expressões típicas de cada região. Por isso que a gente tem que fazer uma leitura atenta e procurar saber qual é o significado dessas expressões. As conquistas linguísticas ocorridas no primeiro tempo modernistas proporcionaram a utilização de uma linguagem que reproduzisse a fala brasileira. Assim, há grande aproveitamento do vocabulário próprio de cada região, dando um colorido diferente a essa literatura de caráter social. Ou seja, então, sempre uma linguagem bem próxima da fala, muito próxima do personagem, da realidade que ele vive e da região que ele vive, com todos os seus pormenores. Por exemplo, na obra O Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Então, nós estávamos, vou ler o excerto com vocês. Entravam na limpa do partido da várzea, o eito bem pertinho do engenho. Da calçada da Casa Grande, viam-se, no meio do canavial, aquelas cabeças de chapéu de palha velho, subindo e descendo, no ritmo do manejo da enxada, uns 80 homens. Deixa de conversa, gente, gritava seu José Felizmino. Bota para diante o serviço. Com pouquinho o coronel está aqui gritando. Manuel Riachão puxava o eito da frente, como uma baliza. Era o mais ligeiro. O moleque Zé Passarinho remanchando o último eito. Também ganhava 2 cruzados. Davam-lhe a mesma diária das mulheres, na apanha de algodão. Tira a peia da canela, moleque safado. O diabo não anda? Né? Então, observe, uma linguagem bem típica daquela região, bem típica do engenho, da cana-de-açúcar, da colheita de algodão. E aí, o que significa? Eito, que é a limpeza de plantações. Tira a peia da canela, ande depressa, remanchando, demorando, apanha, colheita. Então, são linguagens, são expressões típicas daquela região que foram mantidas, assim como aconteceu em todas as obras regionalistas desse período. Regionalismos. Para compreender a literatura regionalista crítica, que se desenvolveu a partir dos anos de 30, é possível dividir a produção em ficcional em vários aspectos regionalistas. Por exemplo, primeiro, nós temos um ciclo, que é os romances da seca nordestina. São aqueles cuja temática centrou-se na grande tragédia cíclica nordestina, a seca. A principal enfoque dos romancistas nordestinos é sobre a figura do vaqueiro e de sua família, flagelados no tempo da seca, expostos à inclemência da fome e da falta de trabalho. Um quadro comum aos romances regionalistas da seca é o retirante, andando com seus familiares em busca de abrigo e comida, cena que aparece tanto na obra O 15, de Raquel de Queiroz, como em A Bagaceira, de José Américo de Almeida.
e, sobretudo, no eixo do já clássico Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, essas obras, todas elas, se enquadram dentro do ciclo da cana-de-açúcar, ou seja, o romance da seca nordestina. Então, aqui, Raquel de Queiroz, a obra O 15, Graciliano Ramos e Vidas Secas, José Américo de Almeida e A Bagaceira. Então, as obras que se incluem dentro desse ciclo. Depois, aqui uma imagem que retrata bem a questão do retirante, né, que busca uma vida melhor. O romance do ciclo da cana e do cangaço. São aqueles centrados no desenvolvimento e decadência da sociedade patriarcal canavieira e no marginalismo cangaceiro, realçando os papéis de grupos sociais bem definidos. O da classe dominante, representada pelos senhores de engenho, da classe dominada, representado pelo trabalhador rural oprimido, do poder armado, que é representado de um lado pela polícia oficial e do outro pelo cangaço, pelos jagunços, trabalhando pelo senhor das terras e pelo banditismo particular, um quadro magistralmente representado nos romances de José Lins do Rego, cujo conjunto da obra mapeia todo o ciclo da cana-de-açúcar do Brasil. Então, observe, José Lins do Rego, ele domina esse ciclo da cana e do cangaço. Né? E aí nós podemos trazer as obras Doidinho, Fogo Morto, Menino de Engenho, né? E aqui eu trouxe uma foto do José Lins do Rego. Tá? Então essas obras são as obras da cana e do cangaço. Daí nós vamos ter os romances baianos, romances em torno da mística da Bahia, ou a mística Bahia, com o seu povo miscigenado e devolto às regiões afro-brasileiras, como o candomblé, a sua cozinha típica, o seu apego ao mar e a sua sensualidade. Essa vertente é representada com grande êxito pelo romancista Jorge Amado, cuja obra é verdadeiro itinerário das regiões baianas, com destaque para Ilhéus e Salvador. Particularmente a Ilhéus é dedicado ao ciclo do cacau. Pessoal, Jorge Amado é o grande nome do ciclo, né, ou dos romances baianos, o grande representante, o autor que teve mais obras adaptadas para a TV. Todo mundo já ouviu de Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, as novelas, as obras que foram transformadas em novelas, principalmente pela Rede Globo, mas filmes que foram baseados nas suas obras. Então, ele é o autor mais conhecido desse ciclo pelas adaptações para a TV. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar Salvador, não deixem de conhecer a casa lá no bairro Rio Vermelho, que era de Jorge Amado, que ele viveu até os últimos momentos de sua vida. Ainda se mantém, a casa hoje é um centro cultural, como se fosse um museu, aberto à visitação, e lá tem a máquina de escrever do Jorge Amado ainda, tem as últimas páginas que ele escreveu na máquina de escrever, pode visitar a casa, todos os presentes que ele ganhou, todas as coisas que ele comprou nas suas viagens, a questão da religião, né, afro-brasileira, que era muito forte na vida do Jorge Amado, está lá presente. Então, a gente consegue sentir e viver essa questão do Jorge Amado ao visitar a casa lá no bairro Rio Vermelho, em Salvador. Aqui uma obra, né, Caribé, Oxalá, um óleo sobre pintura, que retrata bem essa questão da religião afro-brasileira bem presente na obra do ciclo da Bahia. Então aqui Dona Flor e seus dois maridos, que foi adaptado para a TV, País de Carnaval, Tieta do Agreste, que foi adaptada para a TV, Capitães de Areia, que foi adaptado para a TV, Gabriela e Cravo e Canela, que foi adaptado para a TV, Mar Morto, Cacau, e aqui uma foto do Jorge Amado, né? Querido, ele foi um grande escritor, foi engajado, teve seu engajamento político, foi combatente. Então, é um grande nome na literatura brasileira por tudo que ele fez e tudo que ele representou, não só na literatura adulta, mas também na questão da literatura infanto-juvenil. E aí nós vamos falar dos romances do Sul. São narrativas armadas em torno da colonização do Rio Grande do Sul, o seu passado histórico, as guerras entre fronteiras e o estabelecimento de uma sociedade marcadamente arraigada à terra, ou seja, a questão da luta pela terra, pelos seus ideais.
representa essa tendência é Érico Veríssimo, cuja obra é um verdadeiro mapeamento da região do extremo sul do Brasil. Outro romancista de destaque é Dionélio Machado. Então, esses dois nomes que vão se destacar. Claro que com maior ênfase é Érico Veríssimo, né? E principalmente pela a questão da obra que foi adaptada pela TV, que traz bem a questão da guerra, a luta pelos ideais do povo gaúcho. Então, Érico Veríssimo em destaque, mas não podemos se esquecer de Dionélio Machado. Então, nós temos a Noite, de Érico Veríssimo, o Arquipélago, Clarissa, Um Certo Capitão Rodrigo, O Continente, Olhai os Lírios do Campo e uma foto do nosso querido Érico Veríssimo. Né? Recomendo que vocês assistam, leiam a obra do Érico, assistam as adaptações que foram feitas para a TV, assistam os filmes que já foram reeditados, feitos, refeitos, republicados, tiveram reestreias. Todos eles trazem uma essência do que foi a obra do Érico Veríssimo. E aí, na próxima aula, nosso próximo encontro, a gente começa a falar sobre os romances, o romance de 30, né, em prosa, entrando dentro de cada escritor e as suas peculiaridades. Então, hoje, né, eu queria mais trazer para vocês a questão do contexto histórico, da divisão do romance de 30 e as principais características que nós encontramos dentro dessa literatura de 1930. Lembrando vocês que a gente entrou agora no capítulo 26 do livro didático, o Brasil de 1930 a 1945, o romance, e vamos passo a passo, falando a partir de agora, nas próximas aulas, de cada escritor, cada autor deste período. Peço que vocês assistam, leiam a primeira parte do livro. Se tiverem dúvidas, entrem em contato, enviem, escrevam um comentário. Nós podemos marcar encontro via Meet para debater, discutir qualquer dúvida que surgir. Forte abraço e até o próximo encontro, meus queridos.